Show, tá gravando, né? A gente vai falar hoje, então, sobre divulgação nas redes sociais. Foi um tema proposto pelas meninas da rede, né? Pela Aline e pela Márcia. E que tem tudo a ver com o que a gente estuda nas relações públicas. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre público, sobre as redes sociais em si, sobre estratégias de divulgação e algumas ferramentas e recursos. Só para a gente começar, então, passando um panorama geral sobre público-alvo. A gente considera que para uma divulgação eficaz e que seja eficiente e eficácia, que tenha eficácia, a gente precisa de um público determinado para aquilo que a gente se propõe. Então, a gente tem uma empresa ou a gente trabalha como autônoma e a gente precisa definir com quem a gente quer falar e para quem a gente está falando. Então, o público-alvo, ele é quem a gente tem como público mesmo. Que a gente pode dizer que são mulheres de 20 a 60 anos, por exemplo, que são casadas e mães, ou então homens e mulheres solteiros que possuem interesse em realizar viagens como lazer. Por exemplo, se a gente tem uma empresa aí de agência de viagens. Mas, para nós aqui hoje, a gente quer trazer a proposta da criação da persona, que é muito simples, né? Mas ao mesmo tempo é muito essencial, no sentido de quando temos um negócio, a gente precisa entender para quem a gente quer falar. E isso parte muito de uma visão individual que a gente tem enquanto empreendedora, para entender com quem a gente está falando mesmo, para determinar o que a gente vai divulgar e falar e com que linguagem a gente vai estar se comunicando com aquela pessoa. Então, a gente criou uma persona aqui como exemplo para vocês pensarem por vocês, né? O que vocês poderiam, para o negócio de vocês, moldar. Então, criamos uma persona. A Márcia, que tem 40 anos, é mãe de 2 filhos, servidora pública, cujo hobby é a costura e o crochê. Está buscando maneiras de descansar no tempo livre através de seus hobbies ou passando um tempo de qualidade com os filhos. Então, o que a gente pensa sobre a persona? Ela é, basicamente, quem é essa pessoa, quantos anos ela tem, o que ela faz e quem torna ela, o que torna ela um ser humano pensante e vivente no mundo. Então, a gente cria essa persona justamente para a gente conseguir direcionar os nossos esforços enquanto empreendedoras para essas pessoas, que são pessoas ideais para nós, né? Que a gente cria e a gente inventa, mas ela tem que se adequar àquilo que a gente já tem no nosso negócio. Eu sei que é um pouco difícil, assim, quando a gente tá vendendo alguma coisa, sair da caixinha de vendedora, mas para criar persona, uma dica é imaginar, tipo, se eu fosse comprador, o que eu iria querer, entendeu? Se colocar no lugar do comprador, sair dessa ótica de estou vendendo para estou comprando, que ajuda bastante a criar a persona. Perfeito. E por que, então, criar uma persona, né? Ele determina o tipo de conteúdo que a gente precisa para atingir os nossos objetivos. Então, a gente cria um conteúdo voltado, né, para a internet, pensando na Márcia, pensando em quem a gente quer que compre. A nossa... para você também, prof. A gente define o tom e o estilo do seu conteúdo, então a gente consegue pensar na linguagem, em como a gente vai escrever aquilo que a gente quer passar, como a gente vai se comunicar. Porque se eu estou falando com uma mulher de 40 anos, eu não estou falando com uma menina de 15. Então, a linguagem ela é diferente. Eu não vou falar nos termos e nas palavrinhas dos memes que as pessoas de 15 anos entenderiam. Então, se a nossa persona é uma mulher de 40 anos, a gente vai direcionar a nossa linguagem para essa mulher de 40 anos. A gente define, então, os tópicos aos quais a gente deve escrever, é bem isso que eu estava falando, então, sobre a linguagem, né, sobre como a gente vai determinar a linguagem, e entende os potenciais clientes que buscam as informações sobre o nosso negócio e como que eles querem consumir o nosso negócio. Então, por exemplo, a Márcia, a gente sabe que ela é mãe e ela busca fazer crochê no tempo livre dela. Então, se eu tenho uma empresa que é de corte e costura, o meu público, a minha persona, ela é voltada para esse viés, para esse público. Então, eu vou falar o que essa pessoa está buscando da minha empresa. Corte e costura. Então, eu vou falar sobre crochê, eu vou falar dicas, eu vou dar, enfim, vou estar direcionando a minha linguagem para essas pessoas e não para pessoas aleatórias. Não vão ser, por exemplo,
homens solteiros que têm o hobby de viajar pelo mundo. Eles não são a pessoa ideal para o meu negócio. Quer falar aí, Malu? Tem que ligar o microfone, amiga. Seria legal para vocês me entenderem, né? Tá bom. Para criar uma persona, então, que nós devemos considerar. Como a Cecília já falou, basicamente, mas seria idade, profissão, renda, hábitos de consumo, jornada de compra, dores, desejos e objeções. Então é isso, tu tem que pensar, pensar numa pessoa, literalmente uma pessoa, que tu deseja vender o teu produto. E colocar, tipo, criar uma pessoa, criar um personagem, digamos assim. Tá concordando ali? Ok. Tá. Agora a gente vai falar da importância das redes sociais como ferramenta de divulgação. E tá, trouxe alguns dados relevantes. Mais de 170 milhões de brasileiros utilizam as redes sociais e são ativos nessas redes sociais. E mudanças de consumo. Hoje em dia, as redes sociais são muito importantes para o consumo, porque ela está cada vez mais influenciando na compra. As pessoas, elas pesquisam na internet sobre o produto, elas escutam indicações de influencers e etc. E eu acho que é isso de mudança de comportamento, assim, mas tipo assim, quanto mais na internet tu estiver, melhor, porque as pessoas vão achar informações sobre os teus produtos. Tá. E importância das redes sociais, então, é esse acesso direto ao teu público, segmentação de público, que tu consegue direcionar o teu produto para as pessoas desejadas, e possibilidade de engajamento real com a tua audiência, no caso, com o teu público. E principais redes sociais para divulgação, então, Facebook ainda é a rede social mais usada no Brasil. Tem públicos diversos, tem grupos de engajamento, tem anúncios pagos. Facebook é maravilhoso. Instagram, que tu pode trabalhar com vídeos curtos, stories, e-commerce e etc. O LinkedIn, que ele é mais voltado para esse B2B, que seria business, eu acho que é. Que seria, se tu é uma empresa e tu quer vender para outra empresa, então o LinkedIn ele é muito bom. TikTok, que é mais voltado para o público jovem e dá bastante engajamento. E Twitter, se tu quiser um conteúdo mais atualizado o tempo todo, porque o Twitter, ele tá sempre acontecendo, né? Ele é, tipo, 24 horas. Então, falando sobre criação de conteúdo de qualidade, a gente sabe que na internet a gente precisa ter muita foto, vídeo e um conteúdo assim que seja palpável para a pessoa que está recebendo aquele conteúdo. Então, a sempre escolher temas que sejam do interesse do público. Então, como vocês já delimitaram uma persona, vocês já sabem o que a pessoa ideal de vocês tem como interesse, vocês conseguem delimitar os temas que elas também se interessam mais. Em formatos variados, e isso é muito importante, principalmente ali considerando o Instagram, o Facebook, que são as postagens os posts normais, os stories, as enquetes, as transmissões ao vivo. Tudo isso gera engajamento e gera uma troca também com a pessoa que é o público de vocês. Tem que ter consistência e frequência de postagens, porque sem consistência vocês não conseguem manter o público junto de vocês. Então, mantenham uma boa frequência de postagens, mas sempre cuidem no sentido de não existe viver do mesmo conteúdo. Então, conteúdo repetitivo não cola, não tem como, porque as pessoas não querem ver sempre a mesma coisa. Se ela está acessando o Instagram de vocês ou o Facebook de vocês, é porque ela quer ver coisa nova. Se vocês têm um Instagram de venda de produtos e não de serviços, elas querem ver os produtos novos e os produtos que estão em alta e o que está saindo mais, e não sempre as mesmas coisas. Planejamento de conteúdo, podendo ser semanal ou mensal. Então, no sentido de vocês se planejarem mesmo, pensando o que
o que eu posso fazer durante esse mês aqui para aumentar a frequência de postagens que eu tenho. O que eu posso fazer um vídeo de abrindo encomendas para o meu negócio, aí fazendo um vídeo fazendo a entrega de um, por exemplo, de uma lembrancinha para um cliente ou alguma coisa assim. Enfim, coisas simples, mas que vocês podem colocar na rotina de vocês. E o engajamento com o público, né? Responder sempre os comentários e as mensagens. A gente vê muito em Instagram de loja que as pessoas ficam sempre comentando, qual é o preço, qual é o preço, qual o valor, qual não sei o que, não sei o que. E as pessoas muitas vezes não respondem. E isso gera desinteresse no público. Então, sempre responder as mensagens até para gerar a troca mesmo ali, para ter a venda, enfim. E para mais pessoas buscarem fazer essa compra, enfim. Usar hashtags relevantes para aumentar o alcance e realizar promoções, sorteios e essas interações diretas com os clientes de vocês ou potenciais clientes. A gente trouxe aqui algumas ideias e alguns meios de posts ou stories que vocês poderiam fazer para aproximar o público de vocês do Instagram, pelo menos. Ali a história da caixinha de perguntas, que eu vejo direto a Monize fazendo, né? Ali interagindo com o pessoal. Não sei se é a Monize. Enfim. Mas eu sei que tem alguém aqui que faz muito caixinha de perguntas e a Aline? Enfim. Mais ou menos. Para as pessoas interagirem, mandarem as suas perguntas, mandarem suas curiosidades, e vocês conseguirem conversar com os clientes de vocês, fazerem o dia a dia do negócio de vocês, os bastidores, porque isso conecta as pessoas. Isso faz com que as pessoas queiram saber da vida de vocês, estejam interessadas no negócio de vocês, e elas consigam ali pertencer àquilo, ao negócio, ao empreendimento de vocês. Um guia de produtos também é bastante interessante. Poderia ser, por exemplo, nos destaques dos stories, se vocês vendem algum produto, né? Se for o caso de serviço, também poderia ter um guia de serviços. E para quem vende produtos, também é muito interessante usar o Instagram Shopping, porque é uma maneira de vocês botarem o preço, de venderem mais fácil, enfim. Também temos a opção de fazer enquetes para conhecer o público, entender o que a pessoa está pensando ali naquele dia, sobre qualquer coisa que interesse o público de vocês, né? Conversar ali, querem saber as novidades da semana? Sim ou não? Isso já gera engajamento e já atrai as pessoas. Uma contagem regressiva para os lançamentos, dicas de uso de algum produto ou de algum serviço. Então, se vocês vendem uma bolsa, vocês podem fazer um vídeo fazendo arrume-se comigo com a minha bolsa. Com a bolsa que vocês vendem, por exemplo. E uma live de vendas. E ali, entre muitos corações, a gente colocou os memes, porque os memes, eles atraem todas as pessoas e todos os públicos, desde que direcionado, né, para o público de vocês. E óbvio que eu tinha que trazer como exemplo a rede, porque a rede utiliza-se dos seus memes e gera engajamento. Então, a gente sempre tem ali a frequência, né, das pessoas comentando e as pessoas curtindo e dando suas opiniões ali nos comentários da rede, porque realmente os memes, eles atraem o público e vocês que são o público da rede estão sempre atentas aos memes e às novidades que a gente está postando no Instagram. Então, os memes, eles dão certo e valem a pena. Além de criar uma descontração também, né, na tua rede social, tipo, não ficar no âmbito só da venda, porque isso também cansa o público, né? Então a gente trouxe algumas ferramentas e recursos para a criação de conteúdo. A gente trouxe Canva, Adobe, Sparks, etc. Mas eu recomendaria especialmente o Canva. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque o Canva, ele é muito simples, ele é muito prático. Tu consegue fazer muita coisa ali e muita coisa interessante, com algumas ideias, ele já te dá meio que pronto, assim, mas claro que tu vai adaptar para o teu público, né? Mas, enfim, inclusive esse slide foi feito no Canva, porque é realmente muito bom. Ferramentas de agendamento de posts, como, meu Deus, não sei ler em inglês, mas Buffer, não sei, Hotsuite e Later, enfim. E análises de resultados, como Google Analytics e insights do Instagram. A gente trouxe, então, o Canva, porque ele é muito simples, e para quem não está usando, deveria estar usando, porque ele
funciona, ele é prático. Tu não precisa ser profissional da área do design para estar compartilhando ali com os clientes de vocês o que vocês querem compartilhar. A gente traz ali, ele tem os próprios modelinhos, post para Instagram. Clicando ali em redes sociais, eu já trago aqui para vocês verem. Tem o formato do post no Instagram, o formato do Story, o formato do Facebook, status no WhatsApp, capa para o Facebook, tudo isso já tem modelinhos prontinhos para vocês. É só utilizar, trocar as cores, colocar o conteúdo de vocês ali. E ele traz uma praticidade muito grande para o dia a dia de vocês, sabe? E vocês que são empreendedoras, vocês entendem a importância das redes sociais, vocês já conseguem entender. E vocês sabem que as redes sociais elas podem ser facilitadas pelo Canva. Então, eu sugiro fortemente o uso do Canva, porque ele salva vidas. E outro ponto também é que uma rede social bem organizadinha e bem elaborada chama muito mais atenção. Eu prometo para vocês que isso é verdade, não é coisa da Aline querendo convencer vocês. É verdade, é muito verdade. Sim. Às vezes, tu atrai mais o teu público, tu atrai novas vendas por tu ter um perfil organizado, que tu consiga achar as informações, que tu consiga entender. Se tu entra, por exemplo, numa loja de roupas, se eu consigo ver que o perfil me entrega preço, onde comprar, opções e tamanho, eu já tá ali metade do caminho, eu já sei que eu posso ir lá e comprar a roupa e tudo certo, sabe? Se o perfil não me entrega nada disso, eu vou ficar tipo, eu não vou comprar, né? Não vale a pena o esforço. Tu leva a sério, né, a marca, quando tu entra no perfil da marca e tu vê um perfil organizado, tu dá uma credibilidade a mais. Perfeito. E aqui a gente traz, então, no Instagram, ele tem os insights, difícil essa palavra, e a gente pode analisar, então, com relação ao alcance, quantas pessoas que seguem o perfil e não seguem o perfil, que estão acompanhando, né, digamos assim, os posts de vocês. Tem também com relação a engajamento, que é quando alguém efetivamente vai lá e interage com a publicação de vocês. O alcance, ele se refere ao passou na telinha da pessoa. A pessoa passou ali no story, ali viu, é alcance. Agora, o engajamento é quando a pessoa realmente interage com aquilo. Então, curte, compartilha, ou responde, comenta, enfim. E pode também analisar os seguidores. E os seguidores é bom, é uma ferramenta boa de análise porque vocês conseguem delimitar o público de vocês. Porque se vocês percebem que no Instagram o público de vocês tem mais pessoas de 35 a 44 anos, vocês já sabem quem é o público-alvo de vocês ali na plataforma. E se vocês precisam tomar alguma atitude para mudar isso ou não. Eu achei que tinha mais um slide, mas tudo bem. A gente está bem disposta a conversar sobre divulgação, sobre fazer uma troca mesmo com vocês, ouvir as opiniões de vocês. A gente também tem uma proposta prática para a nossa oficina, até porque é uma oficina, né? Então deveria ter uma prática. E a gente quer propor para vocês, para quem está disponível, né? Gravar um videozinho, um story de poucos segundos, né? Falando sobre algum produto ou negócio ou serviço que vocês vendam e compartilhem com a gente aqui para a gente conversar sobre, para vocês se desafiarem, para vocês perceberem a importância de como é difícil também falar com a câmera e como é importante para o negócio de vocês. Na verdade, eu tive essa ideia agora, não estava no script, mas eu tive uma ideia também de vocês criarem aqui agora, neste momento, vocês pensarem em uma persona para o negócio de vocês. Quem ainda não tiver, pode criar uma persona agora, para não enrolar, deixar para depois, não, é agora, nesse momento, da aulinha. Muito bem, meninas, eu vou suspender a gravação, então, para a gente poder partir para a ação internamente agora, e já vamos dar continuidade.